Olá, sou o Marco Otávio, fiz medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e fiz residência de dermatologia na Universidade de Brasília. Eu dou aula de bloqueios anestésicos para consultório tem cerca de 8 anos e eu pratico tem pelo menos uns 20 anos. Aconteceu que hoje, como eu dou aula já há bastante tempo, vários colegas dermatologistas me mandaram mensagem perguntando sobre o caso, infelizmente, de uma moça que faleceu depois de um procedimento, fazendo um procedimento estético numa clínica. Eu não sei qual cidade, eu nem me detive muito nisso. Assim, uma coincidência ruim é que, assim, justamente eu estou na véspera do dia que eu resolvi, enfim, fazer gravação do curso online. E aí chegou essa notícia, os colegas me falando dessa história, desse caso, me perguntando, sempre que acontece um caso assim, que é raro, mas acontece, vira uma coisa que a gente chama de efeito halo, que é um caso que faz todo mundo voltar a atenção para aquilo e achar que sempre vai ser assim. Só que é muito raro, acontece muito pouco. Então isso até vai me ajudar na gravação dessas aulas, porque eu vou frisar bastante mais do que eu já frisaria essa questão da segurança, né? Não é comum acontecer, é muito seguro fazer anestesia em consultório com anestésico em dose adequada e dentro da nossa permissão profissional, da nossa especialidade. E os cuidados que tem que tomar são cuidados simples. Então, na verdade, até eu vou aproveitar esse vídeo para explicar isso adequadamente, justamente para tirar um pouco esse medo de vai dar alguma coisa errada, isso é perigoso mesmo, não vou mexer, porque é tranquilo. Eu já faço anestesia em consultório há 20 anos praticamente e, graças a Deus, nunca tive intercorrência pesada e nem vou ter, né? Então, assim, o que é que a gente pode dizer do caso? A lidocaína, que quase sempre é utilizada, ela tem uma escala de evolução de toxicidade muito previsível, uma escadinha perfeita. Dentre os anestésicos é a mais previsível e tranquila. Explicando, essa escala é o seguinte, a escadinha, os degraus, né? Quando você está com 2 miligramas, 2 nanogramas por decilitro, a pessoa começa a sentir um pouquinho, se teve a toxicidade, a pessoa começa a sentir um pouquinho de tremor, sensação de frio e sensação de gosto metálico na língua. Só lembrando, alcançar esses 2 nanogramas é muito raro de alcançar, nem chega nisso. Mas se chegar, sente isso. Já aí, assim, chegou, o paciente sentiu, é só parar que o organismo já desfaz isso e já acaba. Não tem que preocupar, é raríssimo evoluir para mais. Mas se evoluir, o que acontece? De 2 para 4 nanogramas já passa a ter convulsão tipo grande mal. Então tem que dobrar a escada, o degrau inicial, que nem quase nunca chega. Dobrar para ter convulsão tipo grande mal, convulsão generalizada. Isso já é raro. Para evoluir para frente, vai ter que ir do 4 para 14 nanogramas por decilitro, que aí teria parada respiratória. Então, o 2 já é raro. Para ter o 14 é muito difícil. E do 14 para ter uma parada cardíaca franca, vai ser 26 nanogramas por decilitro. Tem que ser muito mais alto. Então, de 2 para 26 é muito raro, muito difícil de acontecer. Ainda mais tomando todos os cuidados. E aí, mesmo que aconteça, é um evento que você sabe abordar em consultório. A gente tem qualificação profissional para isso. Então é só assim, só tá difícil, o momento vai acontecer. Se acontecer, sou profissional, estou preparado para isso, vou fazer o meu melhor. E vai melhorar e vai sair, porque é uma complicação que é reversível, não é uma coisa impossível de reverter. E agora esse caso, infelizmente, eu não sei o contexto todo, eu li, assim, eu sei que não foi feito por dermatologista nem médico, e a evolução parece que não houve grande assistência, que não sei quais foram as condições, mas o que eu li foi que a evolução foi rápida e passou exatamente por esses degraus. Começou a sentir frio, tremor, grande mal, parada cardíaca, foi de uma vez. Então, alguma absorção inadvertida de uma vez teve, né? Como é que funciona? Como é que a gente previne? Como é que a gente trata se vier para já acabar nas primeiras complicações? Já adiantando aqui, eu vou explicar mais detalhado, quando eu explico em aula eu explico mais detalhado, mas de maneira simples. Primeiro assim, para prevenir, uma das coisas que mais me ajudou foi diluir. Eu aprendi desde a faculdade anestésico, você tira do frasco e usa, tira do frasco e usa. Fora a solução de Klein, que é famosíssima, perfeita, não existia diluição, pelo menos que eu aprendesse. Com o tempo eu tive que aprender a usar anestésico por causa de dermoabrasão, aquele lixamento da face que eu faço muito, o paciente, assim, eu tenho que dar muita agulhada, então eu tive que aprender bloqueio, usa muito anestésico, tive que aprender a manejar dentro da dose correta, com segurança. Então, assim, muitas vezes, assim, um quarto das vezes, acontecia do paciente lá no final do procedimento de 2 horas e meia, ele começar a ter um tremorzinho, sensação de frio e sensação de gosto metálico na língua. Raro, mas tinha.
Aí eu já sabia que era isso, eu parava tudo, já não estava dando anestésico, só deixava seguir tranquilamente, o organismo metabolizava e levava embora. Só que, o que acontece? Com o tempo eu fui aprendendo, fui avaliando diluições em soro fisiológico mesmo. Eu não vou falar diluição certinho aqui, porque esse vídeo é aberto para público não médico, mas você vai fazendo a diluição. Eu consegui uma diluição que eu consegui os efeitos perfeitos e não tinha esses efeitos, início de efeitos colaterais lá no final. Por que a diluição é importante? Porque injetar dentro do vaso para dar um bolo sanguíneo é muito difícil de acontecer. A vasculatura que a gente usa, principalmente em face, é muito fina. Mas como que ele entra no sistema circulatório? Como que ela difunde para lá? Usando por difusão típica, difusão mesmo de um ambiente que está mais concentrado para menos. Com isso entra na corrente sanguínea. E aí, o que a gente pode fazer para isso? Se a concentração está pesada aqui, difunde mais. Eu diluí para ficar uma concentração mais fraca para diluir menos. Então, isso aí que vai ajudar a difundir muito menos, ter muito menos toxicidade. Vai entrar, mas vai entrar bem mais devagar. Outra coisa importante é usar o anestésico da forma correta. Lidocaína pura, não vou entrar muito nisso porque é por vídeo aberto, mas a lidocaína pura, ela é vasodilatadora. Então aquela história de que vou usar a lidocaína pura porque ela é mais segura. Não, ela é vasodilatadora. Quando você usa a lidocaína pura, ela vai cavar a rota de fuga dela pro sangue. Então, ela, na verdade, ela é tanto mais tóxica que você tem que usar dose mais baixa, né? Falando assim, só explicando, antes também, uma hidratação vigorosa é muito importante para o paciente. Você não vai pôr um soro na veia, muitas vezes não vai ter isso em consultório, mas você consegue hidratar o paciente antes. Muitos pacientes hoje em dia elas chegam em consultório pouco hidratadas, idosas, então elas chegam secas, porque naturalmente elas têm dificuldade de urinar na rua, dificuldade de segurar a urina, elas acostumam a tomar pouca água, só tomam em casa à noite. Então chegou no consultório, é legal falar com a secretária para gentilmente falar, olha, toma 2 copos de água aqui, ela já dá os 2 copos, que aí fala assim, olha, para ajudar a eliminar mais o anestésico. Aí pensaria, mas a lidocaína é metabolização hepática, como é que vai ajudar a tomar muita água? Vai, eu explico direitinho, é longa a explicação. Então pronto, com isso, esses cuidados você previne. E depois, começou a ter intoxicação, algum sinal de intoxicação, o que eu faço? Primeira coisa, você é formado para isso, você tem capacitação, então é não desesperar. Ansiedade do paciente é sintoma. Ansiedade do médico é má formação, é defeito. Então não dá para ficar ansioso numa coisa que você tem preparo. Perfeito, está começando aqui, vou abordar isso. E como é que a gente faz com isso? Primeiro é ficar calmo mesmo, uma calma normal, não é fingir que está calmo, tô calmo, tenho conhecimento para lidar com isso. E também falar com o paciente para se tranquilizar se ele ficar estressado, se ela ficar estressada. Mas assim, só falar com o paciente, olha, está começando, mas vamos só esperar um pouquinho, vai melhorar. E para a paciente, orientar ela a ventilar muito. Não rápido, mas ventilar bastante, sem estresse. Por quê? 2 motivos. Primeiro que ela vai entrar em alcalose, e a alcalose ajuda a eliminar a lidocaína mais fácil. É uma senhora medida. Segundo, é por causa de uma alcalose que a solução de Klein tem bicarbonato. Segundo, que a paciente vai tendo que cuidar da respiração, ela se estiver ansiosa, ela vai ficar menos ansiosa. Eu já dou dica no curso também de como já começar o procedimento com a paciente com pouca ansiedade. É fácil de abordar. Outra questão, pôr oxigênio. O oxigênio vai ajudar demais porque o anestésico, ele é um veneno para o nervo, ele é um veneno reversível, ele é um tóxico. Ele é tóxico porque ele asfixia a mitocôndria, ele bloqueia todas as etapas do ciclo respiratório na mitocôndria. Então, nada mais natural do que você oferecer oxigênio para ajudar nisso. Então, põe oxigênio no paciente, no nariz do paciente, que ele vai ajudar a sentir melhor nessa complicação, a passar por isso melhor. E, enfim, acompanhar, sempre medindo a pressão arterial, observar a taquicardia, observar os parâmetros dele hemodinâmicos. Mas isso, assim, dessa maneira vai transcorrer tranquilamente, só esperar que passa. Alcançou os 2 nanogramas por decilitro, é raro alcançar. Alcançou, subir é muito difícil. Você não vai injetar mais anestésico, vai descansar, deixar descansando. E aquilo vai descendo, vai melhorando. É questão de 5, 10 minutos o paciente já começa a sentir melhor. Então, só questão de observar mesmo, tá? O principal é isso mesmo. Então, assim, isso foi mais uma fala, assim, sinto muito pela família da paciente, sinto muito pela paciente. É muito difícil a gente ter uma complicação, óbvio, nem se fala, mas tem qualquer complicação em contexto de estética, porque quando é doença a gente já fica baqueado, mas eu tinha que fazer aquilo porque era uma doença. Quando é um tratamento estético, vem uma coisa muito ruim na família, porque, olha,
foi para melhorar e tudo, mas não era uma coisa que tinha que fazer, né? Então, assim, isso também ajuda a dar um desconsolo, uma coisa emocional muito pesada, muito triste. Então, com certeza vou montar com mais empenho mais essas aulas que eu vou fazer para que isso não aconteça, né? Muita força para todos aí que estão nesse contexto e para os colegas médicos, dermatologistas, etc. Eu digo assim, é muito raro, um evento muito, muito raro, não deve tirar preocupação, não. Não deve provocar preocupação, não. Os casos todos que eu já ouvi, que são raros, de que teve complicação de uso de anestésico, foi, por exemplo, uma vez que um amigo meu que ele falou, Marco, eu parei de fazer cirurgia em bloco em consultório, que eu fiquei com... Não, eu parei de fazer cirurgia com lidocaína, só faço em consultório de hospital, de outros locais assim, por isso. Ele me explicou que ele teve uma complicação de lidocaína, o paciente passou muito mal, na verdade ficou só nessa fase inicial mesmo. E a complicação foi porque eu fui conversando, sempre eu vou conversando, eu acho o errinho que teve. Nesse caso é porque ele foi fazer uma cirurgia de câncer de pele numa parte do corpo e o pessoal da otorrino mexendo em outra área. Das duas equipes foram injetando anestésico, injetando. Então, assim, nem pensaram assim, pode ter um pico de lidocaína. E naturalmente aconteceu. Então, a questão, assim, com planejamento muito tranquilo, é muito tranquilo de evitar isso, né? Pode acontecer, e às vezes também as pessoas falam assim, ah, não, por isso que eu uso anestésico tópico, é mais seguro. Nem tanto, porque o anestésico tópico, dos tópicos, por exemplo, é uma formulação que tem lidocaína a 7%, né? Tem artigo, já vi um artigo, por exemplo, que eu vi nos Estados Unidos de uns 8 anos atrás, foi de 2 mulheres lá nos Estados Unidos que morreram passando anestésico para laser, porque elas inadvertidamente passaram em casa a coxa inteira, a perna inteira para fazer a depilação a laser. Absorveu muito, elas tiveram todas as complicações em casa e faleceram. Então, assim, na verdade tem que ficar tranquilo, mas tem que ter a segurança certa do jeito certo. Às vezes tem perigo no que a gente acha que não tem e não tem onde a gente acha que tem. Então é aquela coisa sempre assim, o vigiar e orar, e sempre estar atento. Ok? Então, um grande abraço para vocês. Amanhã vamos que vamos fazer essa gravação. Fiquei anos para pensar se fazer esse curso online, né? E com certeza, essa história de hoje, triste, muitos colegas perguntando, uma amiga falou comigo, Marcos, os médicos todos estão desesperados, os colegas dermatos estão todos desesperados. Que bom, né? Porque eles são prudentes, mas assim, é uma coisa que perfeitamente contornável, dá para contornar e assim, faço anestesia há 20 anos em consultório, é super tranquilo. Ok? Muito obrigado pela paciência em me ouvir. Abraço.